Uma questão que eu ia colocar, não sei se a pergunta do chat também alguém com certeza vai perguntar isso, mas o lance de por que essa luta de longe e não aqui dentro? Por que não continuar aqui dentro? Pô, amor, eu Como foi tava essa- ameaçado de morte. Pô, mas era pesada a parada mesmo. Dá uns exemplos assim. Você chegou a, na rua, sentir esse perigo? Ou era só digital? Eu quase fui linchado. É? Eu escapei de um linchamento por pouco mas nos Arcos da Lapa, Cara, em 2016, saindo de um comício de Então, Marcelo Freixo. foi escalando de Eu um tive jeito... que correr até o meu carro para não ser interceptado por 5 homens nos Arcos da Cara. Lapa, na Fundação Progresso. Em 2016, em 2018, a equipe de segurança atrasou para me pegar. Então não era só uma mensagenzinha, vou te matar. Não, querido. Cara. Não. Era um plano muito mais... Sabe, as pessoas que planejam... Sim, Marielle, quando você viu aquilo lá, você falou... E que planejaram agora... Estavam planejando o assassinato Exato. de Lula. Exato. São essas pessoas. São as mesmas pessoas. Entendi. Certo? Então, não era uma escolha. Se eu pudesse escolher, eu ficava aqui com o meu mandato. Eu fui eleito para ele. Aí ia ter que Mas não tinha segurança como. pra todo lado. Não, aí eu não ia ter vida. Não ia ter vida, E né? não ia ter proteção. O governo Temer me negou uma medida cautelar. Você pediu e... A gente fez o pedido, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, fez o pedido formal ao Como governo que ele Temer. nega um negócio desse? Negou, simplesmente, querido. Negou, Se ele vai vir simplesmente. aqui, eu pergunto pra ele. Pois é. Um dia que ele vier aqui, você pergunta pra ele. Vou perguntar. Né? Ele com suas mesóclises, por que ele negou que eu tava em perigo naquele momento? Sabe por quê? Porque ele fez parte do butim. Né? Hã? Negaloia. Porque ele fez parte do butim pós-golpe de 2016, né? Em que a direita tradicional e dita democrática se uniu ao banditismo mais rastaquera para golpear Dilma e implantar uma agenda econômica neoliberal, radicalmente neoliberal, que Dilma não estava dando conta. Eles achavam que o governo Dilma já não era neoliberal o Estão suficiente. acusando o governo do Lula de ser neoliberal. Uma parte da esquerda. Você tem visto isso, né? O governo Lula é um governo neoliberal. É Então. impossível negar, mas é um governo neoliberal com alguma sensibilidade aos mais pobres, digamos assim. É impossível, o Lula... Não, Sim. acho que seja... Bom, aí seria papo para um... Isso assim, eu acho que o governo tem muitas limitações. Sim. Agora, de toda forma, acho que o governo ganhou um prêmio, um presente agora. Porque ele pode conseguir abrir um novo momento para si mesmo. Falando com as tarifas? Com as coisas das tarifas, com a explicitação do grau da luta que existe envolvendo o Brasil. Da luta né? de classe. Da luta de classe que existe envolvendo o Brasil e até que ponto setores hegemônicos da política nacional estão dispostos a rifar a possibilidade que o país tem de conseguir definir por si mesmo, sabe, autonomia? Eu defino para mim minhas próprias leis. Quer dizer, nunca foi tão explícito um país lutando contra a autonomia do outro. Porque é uma briga contra as leis que nós definimos que eram necessárias. Não tem nada velado, né? Exatamente. Claras. Então, ou seja, assim, acho que o governo tem uma chance enorme nesse momento. Pouco tempo. De fazer uma inflexão, certo? De apresentar aquilo que ele pode apresentar. Eu espero que ele faça isso. Mas, Jean, eu queria voltar então, explicar esse contexto direito, porque a gente estava de longe e não tinha essa... E eu acho legal você falar da gravidade. Como foi escalando isso? A partir de que momento? Bom, as primeiras denúncias, as primeiras ameaças já começaram em 2011. Tá. Em 2011 eu sofri as primeiras ameaças, inclusive o Jornal Extra deu capa. A moça que ia lá fazer faxina na minha casa, Fátima, parou de ir. Ela disse, eu não vou, porque sempre sobra para os mais pobres. Eu achei curioso isso, ela dizer isso. Essas ameaças estavam muito ligadas a fóruns masculinistas nesse primeiro momento. Pills e... Exato. Sei, incels e né, planejamento de atentados. No primeiro momento era por causa da homossexualidade. Nada a ver com política no começo. Tinha a ver tudo com política. Eu estava no Congresso Nacional e tinha a ver com a minha agenda. Por causa da tua agenda, mas ligada à comunidade LGBT. Tá. Aí em 2016... Ainda não era por causa da tua luta contra o bolsonarismo. Não, porque não havia bolsonarismo ainda. Bolsonarismo vai surgir... Embora Bolsonaro tenha sido a pessoa que em 2011 criou a expressão, criou a fantasia, a mentira, a fake news do kit gay, que é recuperado em 2018. Sim, então, sim. Foi em 2011 que isso foi criado. Mas o teu enfrentamento com o Bolsonaro vai ser depois... Não, já era ali. Já era ali, então. Com ele, já estava enfrentando essas forças. Mas não tinha essa turma... Mas essa turma, assim, ele já tinha esse apoio desses masculinistas que se identificavam, inclusive, com o discurso dele, com o discurso do Marco Feliciano. Entendi. Em 2016, há um ponto de inflexão, porque eu sou a primeira pessoa fora do PT
e não pertencendo ao governo, porque eu não era do governo, muito pelo contrário, eu fazia uma oposição desde a esquerda ao governo, eu fui um dos primeiros a criticar a Lava Jato, certo? A ver que a Lava Jato não era aquilo que apresentava. E ver que Moro era um herói de pés de barro. Então eu comecei a fazer a deixar isso claro nas entrevistas, fui perdendo espaço por causa disso. Para mim estava clara a lawfare que estava sendo feita, né? E aí veio o golpe, a armação do golpe, toda a criação, criou-se uma atmosfera que associou a investigação da Lava Jato com o processo do impeachment, como se Dilma tivesse sendo investigada pela Lava Jato. O brasileiro médio entendeu que Dilma virou uma maçaroca só, eu entendo. Só que de maneira deliberada. Foi pensado isso. Isso não foi um erro, um ruído de comunicação, né? Os neoliberais que perderam as eleições, eles decidiram fazer isso para facilitar o golpe. E aí, nessa noite, eu dei o meu voto e, né, eu tive aquele transe que cuspi na cara dele porque ele dedicou o voto a um torturador e me insultou naquela noite. Então, a partir daí, vale a pena dizer falar o que ele disse? Eu não vou dizer. Tá. Não vou dizer porque é tão horrível. Eu não quero... Mas não ficou público não, né? Isso. Ficou publicíssimo isso. Porque tudo foi filmado, né? E vou dizer mais. As pessoas estão falando do Eduardo Bolsonaro adulterou deliberadamente as imagens da Câmara para sugerir que eu tinha premeditado o cuspe. Ele pegou as imagens, fez uma edição criminosa. Fora da ordem. E apresentou como prova para o Conselho de Ética, que acatou mesmo a polícia do DF fazendo uma perícia e dizendo essa prova não vale porque ela foi adulterada criminosamente. Eles aceitaram e eu fui para o Conselho de Ética. E ao contrário de Glauber, que lutou pelo seu lugar, eu estava cagando. Eu falei, eu não vou me rebaixar. Esse conselho não tem ética. Eu só fui numa sessão. Acho que eu lembro desse vídeo, dessa discussão, como se você tivesse falado para alguém que ia fazer. Exatamente. Entendi. Pra você ver a índole dessa gente. Essa gente já era criminosa ali. E se as pessoas tivessem um pouco de solidariedade, eu digo à esquerda, e compreendesse para além do seu umbigo, já entraria de sola na minha defesa. Entendi. E entenderia que a questão não era contra mim, era contra um campo. Era contra... E quando ele te ofende é antes da tua votação ou depois da Não, depois, quando eu voltei do meu voto, era por ordem alfabética. Você sai e ele fala... Não, ele fala primeiro, ele dedica o voto ao torturador, eu fiquei chocado, foi um choque pra mim. Aí eu vou dar meu voto, quando os deputados começam a me xingar, viado, eu dou voto sob uma chuva de insultos, olha só em que nível nós chegamos. E quando eu tô retornando pro meu lugar, eu ouço o insulto entre um grupo de deputados assim. Então, na clareira, eu entrei no transe e cuspi na cara dele. Entendi. Então, a partir daí, todas essas forças... Obrigado, João. Obrigado. O Brasil te agradece. De nada. Foi um transe. Não foi uma coisa pensada, foi uma coisa visceral. Foi uma... Não, imagino um gesto... que você não faria isso se você for pensar, porque você sabia também da parte do backlash, tudo isso. Mas ele tinha... É isso, foi uma coisa... Foi ancestral. Era muita coisa junta naquela noite. Podia ser um soco, podia ser qualquer coisa. Não, né? Eles trocam socos todo dia, né? Só que o problema é o homem gay fazer isso. Entendeu? E aí eles me levam para o Conselho de Ética e essas forças se unem contra mim e as ameaças então começam a ficar muito sérias. Telefonemas anônimos para o gabinete, para a minha casa. Eles começam a mandar em redes de WhatsApp as fotos da fachada da casa. Putz, isso da minha família. Assustador, e eu fazendo denúncias à Polícia Federal, uma atrás da outra. E a Polícia Federal não movia uma palha para acabar com isso. Nada. Aí chegamos no abismo de 2018 com o assassinato de Marielle Franco e tudo que você já sabe. Claro. Enfim, é isso. Era muito sério. As pessoas não têm ideia da seriedade. Elas só tiveram um pouco da ideia do que Bolsonaro representava e toda essa máfia política, essa gangue de extrema-direita, quando ele fez a gestão criminosa da Covid-19. E as pessoas começaram a perder seus entes queridos. Não só por uma gestão incompetente e corrupta, mas também por um certo deboche, uma sociopatia de não chorar os mortos, de não lamentar os mortos, de não fazer uma visita, de não dizer nada, muito pelo contrário, de imitar as pessoas em falta de ar. Assim, a gente não pode esquecer disso nunca. A gente não pode esquecer. Só há... Ou minimizar. Né? Querido, só há justiça, só há reconciliação com justiça. Porque isso, na verdade, foi um modo de gestão social.
A ideia, eu diria que foi de caso pensado. Sim. Era importante fazer isso para fazer com que a sociedade ficasse cada vez mais indiferente. E dividida? Cada vez mais assim, bem, morre-se. Né? Morre-se. Morre-se, é pobre, tá morrendo. Então não tem problema. Cada um que se vire, sabe aquela coisa? Não tem mais proteção, não tem a ideia de... Vamos cuidar da economia e cada um por si. Exatamente. A economia não pode parar. Não pode parar e cada um por si. É um projeto. Esse é um ponto. Não é uma coisa assim, o sujeito ele é mau, então não é um projeto de organização da sociedade. Sim. Vocês acham que foi pensado mesmo? Claro, foi? O Paulo Guedes era isso, assim, pô. Não importa, são pobres. Pobres morrem aos montes, entendeu? A economia não pode parar. Você não lembra o cara do hambúrguer lá? Como é que o sujeito... Madeiro? Madeiro, O que ele falou? Falando, não, mas os que são 7 mil mortos? Porque na época ele estava no começo. São 7 mil mortos em relação à economia. Mesmo. Entendeu? Você fala, como assim 7 mil mortos? Mas para você que perdeu seu ente querido, não é um número... Você é um cálculo dentro de um processo de computabilização como chama econômica. Isso? Em guerra, né? Você é um efeito colateral. Efeito colateral, exatamente. Foi dessa maneira